A paz do Senhor. Estamos aqui no nosso último episódio teste do nosso Renovamente Cast. Estou aqui do meu lado com Rafael. Amém, queridos. Nós estamos aqui para ajustar alguns pontos. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado nessa trajetória de preparação, porque esse é um momento muito importante, porque é daqui que nós consertamos os erros, é aqui que nós conseguimos colocar os pingos nos is, é aqui onde conseguimos ver as nossas falhas e consertar. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e vamos lá que hoje o papo vai ser maravilhoso. E aí, Rafa, qual as suas expectativas para esse dia de hoje? Cara, vamos lá, a gente vai falar sobre pontos muito importantes, como é que a gente consegue viver propósito e viver propósito de uma forma amorosa. Como Jesus, Filho de Deus, teve tanto amor no propósito que ele exerceu aqui na Terra, que eu não sei se vocês sabem, mas Jesus, Filho de Deus, abriu mão de toda a sua glória e não desceu na Terra para ser mais um rei, como os reis da época eram, mas desceu na Terra para ser filho de um carpinteiro, para nascer em um lugar comum, até para ser perseguido, para andar com pessoas que a sociedade excluía e marginalizava. Então, olha a intensidade desse amor, desse propósito. Então, quero muito que a gente fale sobre isso hoje, que seja um ponto importante aqui na nossa conversa. Amém. E como estávamos aqui, né, antes de conversar, tentando dar uma direção para a nossa conversa, e nessa direção surgiu uma palavra, né, cara? E eu acho que explica tudo que vamos conversar aqui. Eu acho que eu estava ali tentando entender a seguinte coisa: missão e visão. A missão é única, a missão da igreja é única. A igreja que estiver debaixo de outra missão, ela não é de Jesus Cristo. A missão do evangelho para as nossas vidas foi a seguinte: ide, pregar o evangelho, ide, fazer discípulo. A igreja tem a missão de pregar esse evangelho para produzir salvação e fazer discípulos, pessoas que possam ser capacitadas para estar levando essa palavra adiante. Então, debaixo dessa visão, que é única e que é universal, nós temos uma visão. Nós queremos trazer uma visão que aí agora cada um meio que parte por um lado de uma visão, mas eu acho que é a visão que Jesus em si foi a principal visão que ele apregoou, que foi a visão do amor, a visão da humildade, valores de humildade. Então, nós queremos trazer essa palavra que está em Filipenses. Cadê, Rafa? Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhantes de homens e reconhecidos em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Cara, depois de ler uma palavra como essa, eu acho que qualquer coisa que a gente coloca em cima dela é exagero. Porque, na verdade, nós não vamos tentar colocar algo de novo em cima dessa palavra. Nós vamos tentar explicar essa palavra. Porque Jesus nos ensinou o poder da humildade, o poder de nós não querermos ser alguma coisa, mas esperar do Pai aquilo que Ele tem expectativa de ser em nós. Então, quando é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente se esvazia. Quando nós colocamos o nosso eu lá embaixo, como o João falou, né? Importa que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Então, Rafa, a gente vai trabalhar em cima dessa palavra. Muita coisa em cima dessa palavra, porque eu quero, de fato, trazer para você
para você que nos ouve aqui nesse dia, eu quero trazer para você o seguinte: os coaches estão dizendo o seguinte, que muitas vezes você não consegue porque você não é. As pregações muitas vezes dentro das igrejas têm pregado que você não faz porque você não é. E eu quero te dizer uma coisa, da parte de Deus para sua vida hoje. Realmente nós não somos nada. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Nós nos movemos por essa misericórdia. A salvação, ela não veio por coisas humanas ou coisas que possamos fazer para que ninguém se glorie de ser salvo. Então, aquilo que é o principal veio através de Jesus Cristo. O principal na nossa vida veio através de Jesus Cristo, através daquilo que ele já fez. Agora, as demais coisas, o viver aqui na terra, isso sim depende de mim e de você. A vida que nós vamos ter aqui nessa terra depende de cada um de nós, do quanto a gente vai ouvir essa palavra e obedecer. Mas a salvação não depende de cada um de nós. Então a gente vai tentar aí hoje fazer uma diferença entre essas coisas e dizer a você que para você que nos ouve nesse dia de hoje, independente de quem você seja, da família que você tenha vindo, do local que você nasceu, se muitas vezes seu pai e sua mãe disse que você foi um acidente, se muitas vezes você não teve amor de pai e mãe aqui nessa terra, nós queremos trazer o principal para você. A salvação não vem por nenhuma dessas coisas. O lugar onde você nasceu, a vida que você conseguiu ser criado, o ambiente que você foi criado. Essa salvação ela vem pelo sacrifício graça de Jesus ali na cruz, pela graça. Foi porque ele fez tudo isso aqui, porque ele se esvaziou, tomou a forma de servo, foi ser humano, obedeceu até a morte de cruz. Então, porque ele fez tudo isso, nós hoje podemos dizer que nós temos a salvação. Rapaz, é lindo demais. Ser salvo é bom demais, querido. Porque ser salvo não depende da gente. Ser salvo dependeu de Jesus, e ele veio, ele mesmo sendo Deus, ele desceu para ser humano, para nos salvar, para salvar a mim e a você. Então, você vai entender o que é salvação aqui nessa tarde. Rafa, fala alguma coisa para esse povo, dá uma palavra de salvação para esse povo nessa tarde. Aleluia. É interessante a gente parar para pensar sobre essa distinção daquilo que está dentro do nosso alcance e aquilo que está fora do nosso alcance, da nossa responsabilidade. Porque, primeiro, se a gente confunde essas duas coisas, a gente vai ter alguns problemas. O primeiro deles é que você vai achar que a sua salvação, como o David falou, vem por meio daquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas vem cá, e quando você erra? O que é que vai acontecer? E quando você acerta, você é salvo? Mas já parou para pensar que em inúmeros momentos a gente peca de uma forma, a gente erra de uma forma involuntária, de uma forma inconsciente? E aí, o que acontece nesse momento? Será que o nosso Deus Pai que está lá no céu, que sabe exatamente tudo que acontece em nosso ser, sabe das nossas limitações, iria colocar sobre as minhas mãos a responsabilidade de garantir a minha salvação? Eu acredito que não. E a palavra de Deus me afirma que não. Vós sois salvos pela graça. Efésios 2 explica que não depende de nós para que a gente não se glorie. Então o que acontece? Quando a gente decide aceitar a graça de Jesus e tudo que ele fez, a gente está dizendo, olha, apesar dos meus erros e das minhas dificuldades, eu aceito esse presente. Um exemplo muito bom que o nosso pastor usa é em relação ao presente. Quando você presenteia alguém, eu quero te dar hoje, David, um iPhone, beleza? iPhone 60. Aí você recebe a caixinha, eu digo, David, aqui, ó, presente pra você. Foi muito caro. iPhone 60, você já sabe, né? 30 mil reais, pelo menos. Te dou o iPhone 60, e aí você olha pro iPhone 60 e diz, puxa, mas eu não quero. Por alguma razão, eu não quero o iPhone 60. Simplesmente não quero. E aí? O que vai acontecer? Eu dei o iPhone 60 pra David, mas ele não quis o iPhone. Isso significa que, apesar de eu ter comprado um presente para dar a ele, ainda assim depende dele aceitar esse presente. É a mesma coisa com a salvação. Jesus entrega pra gente um dom. Dom é presente, é imerecido. Ele me entrega esse favor imerecido, chamado graça, chamado salvação, e eu aceito ou não receber.
Então, quando eu aceito receber, eu estou dizendo basicamente, Senhor, apesar das minhas falhas e dos meus erros, eu aceito esse presente que foi conquistado pelo Senhor, comprado pelo Senhor e não por mim, para que eu seja salvo. Isso significa que eu posso errar o tempo todo? Não, eu não posso errar o tempo todo. Eu devo, na verdade, a partir dessa salvação, eu tenho uma base para poder me aproximar e me assemelhar ao Senhor Jesus. Venha como está, mas não fique como você veio. Quando o Senhor Jesus ele chama a gente para ir até Ele, Ele não chama a gente apenas para a gente ser salvo do jeito que estamos, com os erros que nós temos e permanecermos dessa forma. Onde é que a palavra de Deus diz isso? De Gênesis ao Apocalipse. Quando você vê Levítico, Levítico é um livro muito bom que fala basicamente sobre a santidade de Deus. E como é que essa santidade faz com que nós, que queremos servi-lo, precisamos ser santos. Em inúmeros momentos de Levítico, o Senhor declara: seja santo porque eu sou santo. Seja perfeito porque eu sou perfeito. Ah, Rafa, mas isso foi em Levítico para a tribo de Levi? Não, errado. Foi para um povo inteiro. Como é que eu posso comprovar isso? Jesus, Mateus 7, ele repete várias vezes: seja santo como o Pai que está no céu é santo. Seja perfeito como o Pai que está no céu é santo. Então, Deus nos salva para que nós possamos ter poder, capacitação, como a palavra de Deus diz, do trono da graça, para que a gente seja perfeito e santo como Ele é. É o nosso objetivo, crescer em graça, em sabedoria, até chegarmos à estatura de varão perfeito. É o que diz a palavra de Deus. Então lembre, você não foi salvo porque você é incrível, porque você merece. Você foi salvo de graça, pela graça, por um preço pago por Jesus, para que agora sim, através do desempenho que o Espírito Santo te permite ter, você possa crescer, galgar um crescimento para se aproximar de quem Deus é. Ele te salvou, querido, para que você pudesse se assemelhar a Ele. Basicamente é isso. Uma vez salvo por Jesus, agora é nossa responsabilidade crescer, exercer a nossa missão na terra e cumprir com o chamado do Senhor. E assim, né? Vamos trocar em... Desculpa, gente. Bebe uma água. É o nervoso. Deixa último eu teste. molhar as palavras. Como diz um sábio que pode estar assistindo a gente agora. Então, assim... Tá difícil. Calma, respira um pouquinho. Então, assim, trocar em miúdos, porque muitas vezes nós falamos muito e não alcançamos muitas vezes as pessoas que não têm tanta intelectualidade. Pessoa que não tem uma linha de raciocínio tão boa, que consiga entender tantas palavras. Então, trocando em miúdos, é o seguinte: a salvação é um preço tão caro que o ser humano não tinha como pagar. Pronto, primeiro ponto. A salvação é bilionária, irmão. Se você for colocar assim, coloque num preço que, juntando o dinheiro de todas as pessoas no mundo, não consegue comprar. Porque Jesus até dá um exemplo disso. A salvação é como um homem que ele tem, sabe, muito, e ele encontrando isso, ele vende tudo o que tem para tentar conquistar, mas mesmo assim você não consegue conquistar. Então, hoje, por ela ser dada de graça, muitas vezes... A gente não entende seu valor. Não entende o valor. Às vezes eu vejo as pessoas tentando empurrar a salvação das pessoas como se fosse algo barato. Eu não acho isso. Eu acho que Jesus me salvou e eu sei o valor disso hoje na minha vida. Então eu tento demonstrar isso também para as outras pessoas. Eu não fico empurrando Jesus. Jesus não é mercadoria barata. Exato. Jesus é algo extraordinário que pode mudar a sua vida por completo, por inteiro. Então, eu não tô aqui te vendendo um Jesus barato. Para você tá me ouvindo aqui nesse estúdio, eu tive que investir um valor muito alto. Então, eu investi um valor alto para que essa mensagem chegasse até você. Jesus pagou um preço que eu e você não conseguiria pagar para que essa salvação chegasse até você. Ou seja, uma cadeia de pessoas tentando fazer que essa salvação chegue até você. Mas porque ela chega muitas vezes de graça aí no seu Instagram, no seu YouTube. Muitas vezes chega de uma forma muito barata ou até de graça. Você não dá o devido valor. Exato. Então é o que Rafa falou. Eu te dou um presente muito caro. Mas você ganhou de graça. Então muitas vezes você não sabe o valor desse presente. Mas cuidado para você não saber o valor desse presente quando não tiver mais tempo. Exato. No tempo de Noé, casavam-se, davam-se em casamentos, Noé dando um presente de graça, venham para dentro da arca, venham viver, venham se arrepender, quem sabe... eu tenho a certeza por conhecer o meu Deus.
que se aquela geração se arrependesse, o dilúvio nem aconteceria. Eu tenho certeza disso porque ele conversando com Abraão lá na frente disse: Abraão, se tiver um lá, Abraão, que seja digno, ou seja, nem Ló é, Abraão, para começo de conversa, vou fazer algo por Ló, não porque ele é nada não, é por amor a você, Abraão. Então, trazendo até, chegando em Abraão, existe uma dificuldade muito grande, esse negócio de Novo, Velho Testamento e tal. Existe isso, querido, isso foi coisa que o ser humano fez. Existe sim duas alianças diferentes. E que Abraão participa das duas. Abraão é o nosso pai na fé. E ele é o pai da fé. E ele é o pai de Israel de sangue, terreno. Como está escrito em Romanos. Tá entendendo? Então a gente tem que entender que de Abraão surgiram duas gerações. Uma da carne, vinda por Agar, e uma vinda pela fé. A fé que Sara teve para ter Isaac lá já muito senhora. Então, não despreze o Velho Testamento. O Velho Testamento é pra gente sim. E aí eu já toco num assunto que eu gosto de tocar pouco nisso, porque... Mas eu quero tocar em assuntos polêmicos, por quê? Porque eu não sou diretor de nenhuma igreja, eu não tô aqui tentando tirar nada de você, na verdade eu tô querendo colocar algo. O que mais importa. O que mais importa. Então, uma coisa hoje que cria muitas barreiras para que a igreja chegue é o dinheiro, cara. É verdade. Sabe? Quando se fala em dinheiro, parece que, tipo... Tua salvação não tá no dinheiro, pronto, não tá no dinheiro. Se você não der um dízimo, uma oferta, não é que você não vai ser salvo. Pronto, acabou, falei aqui a vocês. Mas você quer ter uma vida abençoada aqui nessa terra. Você. E aí agora parte para aquilo que Jesus diz. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. As pessoas muitas vezes confundem a salvação com a vida nessa terra. Não, a vida nessa terra é um. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Salvação é mediante a fé. Mas como é que eu manifesto a minha fé? Com obras. Então tá tudo atrelado. A gente fica tentando querer desvincular as coisas, mas não... Por isso que muitas vezes tem pessoas que são cristãs e que vivem vidas miseráveis porque não conseguem entender o todo, quer ficar pegando partes. Uma parte da Bíblia eu obedeço, uma parte da Bíblia eu não obedeço, eu obedeço o que eu quero, você quer fazer a tua vontade. É igual aquele jovem que chegou tentando se justificar diante de Jesus. Ele chega tentando se justificar, e o que é que ele fala, Rafa? Ele vem ali, meu Jesus, o que é que eu faço para ser salvo? Eu cumpro tudo. Aí Jesus, vamos lá... vende tudo. Eu sei que Jesus conhece a cada um de nós, ele sabe as nossas limitações, cara. O mais interessante de Jesus é que ele nem pede muito da gente, ele nem pediu muito daquele jovem. O jovem que queria ser perfeito. E aí Jesus, pronto, mas se você quer ser perfeito, vai agora, vende tudo o que você tem, doa e me segue, cara. O cara foi chamado para a obra missionária de Jesus, foi chamado para andar com Jesus. E ele negou isso por causa do dinheiro. Amor ao dinheiro. Então, olha que coisa interessante. Então, muitas vezes tem gente sendo bloqueada, ama tudo que tem na igreja, mas não está hoje congregando na igreja porque se fala de um dízimo e de uma oferta. Exato. Deixa algo tão pequeno atrapalhar. Eu não gosto de falar disso, porque se eu for falar para você como é que eu pratico e como é que eu acho que deve ser praticado, aí, meu irmão, aí pastor vai ser ladrão mesmo, entendeu? Vai ser ladrão mesmo, porque, cara, eu não dei um dízimo, uma oferta, eu não dei um dinheiro para Deus, eu dei a minha vida e tudo que tem nela a Ele. Exato. Tudo que Ele me pede, se for, tipo, como eu disse, eu fiz um investimento alto, eu poderia ter feito um investimento desse em algo próprio para mim, para meu prazer. Não, eu tô aqui tendo que estudar de noite, Rafa, estudar, nós estamos tendo que ter todo o sacrifício para vamos sintetizar qual a visão e a missão desse podcast: te alcançar para Jesus e fazer você ter uma vida plena com Jesus, a ponto de você dizer, eu e o Pai somos um, e você ter a plenitude de Deus na sua vida. Ou seja, a missão desse podcast não é porque a gente não precisava de câmera. Pra que a gente precisava de todo esse aparato, iluminação, câmera, computador, tudo isso, pra bater esse papo que a gente tá batendo aqui? Exato. Não, poderia ser de graça esse papo aqui, cara.
o que custa o preço desse papo aqui é para chegar até você. Exato. Tá Com entendendo? qualidade. Com qualidade. Então a gente fez o melhor. E isso é até algo que está em Eclesiastes. Faça tudo que vier à sua mão, faça com todas as suas forças, porque no Seol ou na sepultura para onde você vai, não tem mais obra. Exato. Então a obra é aqui nessa terra, onde você pode investir em alguma coisa para Deus, numa igreja onde vai estar ali uma porta aberta, pessoas entrando, aceitando Jesus. Eu entrei há 15 anos atrás porque tinha uma igreja com a porta aberta. E lá eu ouvi uma palavra, e se hoje eu estou aqui, é graças a isso. Pessoas que abriram mão da sua própria vida, pessoas que pagavam um aluguel daquele lugar e pagavam toda aquela estrutura, microfones, bateria e tudo aquilo ali, para que eu chegasse, fosse impactado por um louvor, daqui a pouco viesse uma palavra já numa terra arada, numa terra fértil, e aquela palavra pudesse ali sim gerar um crescimento. Então, para com isso, querido. Não é o dinheiro, mas abaixo de Deus o dinheiro responde pelas coisas. Se isso está chegando até você, é dinheiro. É o dinheiro que está fazendo isso. Mas o dinheiro não tá na frente das decisões. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, Rafa. Sim. Falo demais, Rafa. Mas eu juro que hoje você vai falar um bocado igual a mim. Não, fique à vontade. Então, eu estava conversando com uma pessoa ontem, que algumas decisões na vida dela estavam sendo atrasadas e ela acreditava que era pelo dinheiro. E Deus fez questão de abrir uma porta muito grande para ela. E eu fiz questão de chegar para ela e dizer assim, ó, cara, não faz hoje porque você tem o dinheiro. Exato. Não aconteceu até hoje porque você não tinha dinheiro. Não aconteceu porque ainda não era o tempo e a vontade de Deus. Agora, você tem uma responsabilidade muito grande sobre você. O crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, o homem é provado pelos louvores. A gente é provado quando a gente tem. Certo. Quando a gente não tem, Deus está nos ensinando. Mas quando Deus nos entrega, aí é que nós somos provados. Sim. Eu disse, cara, o dinheiro vai chegar, ou seja, a questão financeira da coisa está sendo resolvida. Mas e a vontade de Deus? A hora de Deus chegou? Exato. A gente não pode por ter. Eu poderia ter o dinheiro para comprar esse projeto aqui. Mas eu iniciar esse projeto sem a vontade, sem o tempo de Deus, seria burrice, cara. Exato. Então, você tem que alinhar o seu propósito ao tempo. Então, você tem que orar, você tem que... Cara, meu Deus do céu, que conversa extraordinária. Que o Espírito Santo, ele está aqui nessa conversa, cara. Amém. Porque muitas vezes você está achando que você não faz determinadas coisas porque o dinheiro não manda na sua vida. Exatamente. O dinheiro não tem poder nenhum sobre a tua vida. O poder está nas mãos de Deus. Tudo tá regido pela palavra dele, tudo está sustentado na palavra dele. Então o que é que acontece muitas vezes quando a pessoa tem um dinheiro, mas não quer saber o tempo de Deus? Ela vai, mete os pés pelas mãos, acha que o dinheiro dela pode comprar tudo, chega no meio do caminho, quebra a cara, chora e não sabe por que as coisas deu tão errada, porque foi fora do tempo de Deus. Então, eu quero trazer para você o tempo de Deus, eu quero trazer para você a forma que Deus age, eu quero trazer para você a forma que Deus, como é que Deus te dá um comando para você iniciar algo. Como é que eu faço isso, David? Porque muitas vezes eu não tenho dinheiro, mas quero fazer algo. Pronto, você não tá com a bênção de Deus. Mas às vezes você tem um dinheiro, mas Deus ainda não deu a fluidez da coisa, tá sendo tudo muito travado, você tá ali fazendo muita força. As coisas de Deus são com fluidez. Eu lembro que tudo aqui aconteceu com muita fluidez, né, Rafa? Eu lembro que eu chamei o Rafa e tal, e as coisas têm sido muito fluidas aqui, cara. A gente sem muitas experiências, que a gente não tem experiência sobre todas essas coisas aqui, mas mesmo sem a experiência, a fluidez tem nos guiado. Exato. Sabe? A fluidez de Deus, ou seja, a gente tem a certeza que a gente está debaixo da vontade de Deus. Por quê? Porque não é uma coisa forçada, sabe? Não é nos trancos e barrancos, não é quebrando princípios. Quebrou princípios, Deus não tá no negócio, cara. Quebrou princípios, Deus não tá no negócio. Deus está no negócio, Davi, eu tenho um reinado para você. Mas o princípio é, não toque no ungido. O ungido hoje é o rei. Então você tem que esperar o tempo de Deus até chegar o tempo de você reinar. Que inclusive o rei que te persegue quer te matar. Entendeu? Então, cara,
Acho que essa conversa aqui dá papo de umas... Dá sim, dá sim. Agora deixa eu pontuar um ponto importante aqui. Sim, você tá observando de fora. O bom dessa conversa aqui do podcast, vamos até pontuar isso aqui. Sim. É que enquanto eu falo, o Rafa tá prestando atenção no que eu tô falando. Isso. E vendo que tem coisas que ele pode enfatizar para que essa mensagem chegue mais direta. Uhum. E ao mesmo tempo também quando o Rafa tá trazendo uma explanação, porque quando a gente tá trazendo uma explanação, a gente viaja, a gente quer falar de muitas coisas, a gente fala de muitos pontos ao mesmo tempo, então é bom que tenha uma pessoa do lado sintetizando, dizendo, não, ó, isso aqui eu vou dar uma ênfase nisso aqui quando ele terminar de falar. Sim. Quando o Rafa termina, eu quero dar uma ênfase naquilo que ele falou, sabe? E é nisso que o projeto de Deus se firma. Vai lá, Rafa. Exato. E assim, vamos lá. Se eu ganhasse hoje na Mega Sena, o que você acha que eu ia fazer, David? Cara, acredite que um dia eu fiz essa pergunta pra uma pessoa. Falei, vem cá, se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que é que você faria? Aí ele mudava tudo. Tudo iria mudar, né? Tudo. Aí eu falei, cara, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, ou se viesse uma bênção muito extraordinária hoje na minha vida, só mudaria a escala das coisas que eu já faço. Exato. Só mudaria a escala. Se eu ganhasse hoje na Mega Sena, eu ia fazer exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, só que numa escala maior. Pronto. Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa que eu amo muito, e a gente estava conversando sobre o que a gente vai fazer, sabe, da vida, dos planos e etc. E aí surgiu a conversa de, cara, se a gente tivesse X mil reais, a gente conseguiria fazer tal coisa. Só que, automaticamente, Deus me lembrou de uma coisa que Ele me ensinou há algum tempo. E essa coisa é, se eu tiver hoje 10 reais na minha conta, ou se eu tiver 10 mil reais na minha conta, ou se eu tiver 10 milhões de reais na minha conta, o meu propósito desconhece isso. A minha direção não tem nada a ver com o que tem na minha conta bancária, com o que tem na minha conta emocional, com o que tem na minha conta familiar. As minhas contas, ou seja, aquilo que está na minha mão, os meus talentos, não tem relação com o meu propósito. Cara, Por que isso é muito forte. importante, querido? Porque eu já vi muitas pessoas, inclusive pessoas muito próximas a mim, dizendo, se eu ganhasse na Mega Sena... E ela já falou se eu ganhasse na Mega Sena tantas vezes que ela já destruiu o valor da Mega Sena umas 5 vezes. Então ela precisaria ganhar na Mega Sena 5 vezes, para destruir ela todas as 5 vezes. Entenda uma coisa, é uma mentira do nosso coração e do diabo plantado no seu coração, no meu coração, dizendo que a gente precisa de X para fazer Y. Não. Como o David falou, eu não sei se você sabe, mas Deus criou todas as coisas a partir da sua presença e somente sua presença. Quando Deus chama, né? quando Deus chama a existência que não existe, conforme está em Romanos, entenda, Ele está criando do nada, literalmente. Então você não precisa de dinheiro, você não precisa de alguém, você precisa de uma palavra de Deus lançada sobre sua vida. A partir do momento que essa palavra é lançada, esqueça. Não tem mais nada que vai impedir. Entenda uma coisa, quando o Senhor Jesus ele chega para os apóstolos dele e diz, olha, avance, ide por todo mundo. Ele não está dizendo caminho, ele está dando uma ordem, e porque ele sabe que essa ordem vai sustentar os apóstolos. Quando vocês estiverem diante de reis, as palavras vão vir na boca de vocês. Não se preocupem. Não se preocupem. Que é a vez de falar. Querido, você já parou para pensar que hoje um dos maiores povos que existem na face da terra é o povo de Israel, é o povo judeu. Não sei se você sabe, mas tem judeu em praticamente todo lugar do mundo. Os judeus hoje, não somente em quantidade, mas em nível de riqueza, é um povo extremamente poderoso. Por que você acha que isso aconteceu? É um povo que foi criado por Deus, literalmente. Deus criou um povo a partir de uma pessoa. Muitas palavras lançadas sobre aquele povo. Muitas palavras, muitas promessas lançadas sobre aquele povo. E detalhe, esse povo não surgiu de uma tribo. Esse povo surgiu de um homem que tinha 75 anos de idade quando recebeu a promessa, com sua esposa que era estéril. E detalhe, quando recebeu a promessa, quando a promessa veio... Ele tinha 100 anos de idade. Abraão tinha 100 anos de idade quando teve o seu filho Isaac. E Sara era estéril antes disso. Querido, eu estou te dizendo que um idoso de 100 anos de idade, juntamente com sua esposa estéril, gerou uma das maiores nações da terra, a partir da palavra que Deus lançou. Por isso eu te digo hoje uma verdade muito importante.
Não deixe os seus limites, as suas circunstâncias limitarem o tamanho do que Deus tem para fazer na sua vida. Entenda que é sua escolha. Se você decide acreditar que algo precisa acontecer para você se mover, desculpa, mas você nunca atravessaria o Mar Vermelho. Porque primeiro Moisés teve que estender a mão para o mar se abrir. O mar não se abriu antes de Moisés estender a mão. Deus respondeu: por que você clama a mim, Moisés? Eu já liberei a palavra. Ande, caminhe. E aí Deus está falando a mesma coisa com você hoje. Por que você está clamando a mim se eu já liberei a palavra? E não fugindo de tudo aquilo que você está falando aí, a gente não tem jeitinho para dar na palavra que foi liberada. A palavra tinha sido liberada sobre Abraão e Sara. Não foi sobre Abraão e Agar. Não tenta dar o seu jeitinho humano das coisas acontecer. Porque às vezes o caminho que Deus nos direcionou está bloqueado e a gente tenta pegar um outro caminho. Ah, mas que é parecido. Não. Se a palavra é caminho, Deus não dá instrução vazia. Exato. Deus, ele dá a instrução completa. Ele, quando quer prosperar um homem ou uma mulher, ele diz: vá por esse caminho, faça dessa forma. Ter um contato com Deus é maravilhoso porque a gente vê o quanto Deus é zeloso por cada um de nós. Cuidadoso, né? Ele zela mesmo, ele dá os detalhes da missão. E o que é que isso tudo que a gente está falando tem a ver sobre Jesus? É porque Jesus, ele, como a própria palavra que a gente leu, nos revela, ele se despiu da sua deidade, desceu nessa terra, para que hoje eu e você, Rafa, possamos ter uma conversa como essa. Porque senão a promessa ainda continuava na aliança antiga com o povo lá, o judeu. Então, se a gente tá... Tudo isso que a gente está falando aqui, cara, não são palavras nossas. Exato. E por mais que a gente estudasse, fizesse uma síntese e escrevesse, a gente não conseguiria ter tanta excelência nas palavras, porque essas palavras estão sendo dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Exato. Que vai nos trazendo à lembrança as coisas. Por isso que sai tão perfeito, sem um script, sem nada. Parece que do nada, mas não é do nada que surge, querido. É o Espírito Santo nos guiando, dando a fluidez. É a palavra vindo à boca. Vindo à boca. A gente não se preocupando com isso. Então, quando você estava falando isso, a gente falou, né, que o dinheiro muitas vezes muda a escala das coisas. É o que eu disse, querendo, muitas vezes você quer fazer algo. A palavra te diz o seguinte: faça segundo as suas forças. Hoje eu tenho uma empresa. A minha empresa, ela tem muitas máquinas. Eu sou um cara que eu gosto muito de máquinas. Então, 4 anos da minha vida eu dediquei a comprar máquinas para minha empresa. Então, eu consigo hoje trabalhar em grande escala. Mas se você quiser ter uma empresa igual a minha, se é um sonho e se Deus liberou uma palavra sobre você, qual é a sua força? Você tem que entender que é segundo as suas forças. Então, muitas vezes você quer ter uma empresa igual a minha. Mas, infelizmente, a sua força hoje não é a mesma que a minha. Mas isso não lhe impede de começar. Nós temos uma Bíblia que foram livros escritos. E temos um Gênesis de 50 capítulos. Nós temos livros grandes. E nós temos um Abacuque que é difícil de achar no livro. 3 capítulos. Nós temos um Joel. Nós temos Sofonias. Deixa de ser um livro porque muitas vezes foi um capítulo. Não. Mudou a escala. Uhum. Mas é um livro e que traz tantas riquezas. O livro de Joel é um livro de avivamento. Sim. Falado ali em poucos capítulos. Que foi citado por Pedro em Atos 2. Em Atos 2, então, não ache que Deus te entregou algo grande. Ele nos entrega, já falei até essa semana, segundo a nossa capacidade. Mas a escala que isso vai progredir depende da fé que você tem para agir em cima da palavra que ele lhe deu. Porque eu te digo hoje,
eu te digo hoje, se eu perdesse hoje tudo que eu tenho, não é nada. Tudo que eu tenho tá aqui dentro, ó. Exato. Se eu perdesse tudo que eu tenho hoje e tivesse que começar do zero hoje, não demoraria um ano para eu chegar no mesmo lugar, porque com a experiência que hoje tem dentro de mim, eu perdi desses 4 anos que eu tenho organizando a minha empresa, eu perdi quase 3 tentando aprender. Uhum. Então hoje, se eu fosse começar, em um ano eu faria aquilo que em 4 eu fiz. Porque eu sei os caminhos. Exato. Então Deus não está querendo nos dar coisas, Deus está querendo fazer que a gente seja. Ser tu uma bênção. Foi o que ele Eu disse vi pra Abraão. um milionário falando uma vez o seguinte, cara, não é sobre ser um milionário ou ganhar 1 milhão por dia, é sobre o seu dia valer 1 milhão, Exato. pelo aquilo que você tem dentro de você. Então você tem que crescer não para ter, você tem que crescer para ser, porque tem pessoas que ganham dinheiro de certas formas ilícitas. E aí, se você for procurar dela, saber como é que você consegue ter a mesma coisa, você vai ver que essa pessoa é vazia. Que essa pessoa tá andando ali se guiando pela sorte. E que uma hora vai dar errado, vai desmoronar. A queda vai ser grande. E a queda vai ser grande. Então, com Deus não existe essa queda grande, porque ele vai fazendo essa transformação, ó. Ó, o vinho, ele vai sendo transformado, ó. Ele quer te transformar de dentro para fora. Exato. Entendeu? Então, assim, ele quer provocar em mim e você uma transformação de dentro para fora. Ele quer mudar os nossos valores, ele quer mudar a nossa visão, ele quer mudar a forma que pensamos, ele quer mudar as palavras que saem da nossa boca, porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então ele quer mudar a forma que nós nos comportamos no dia a dia, a forma que tratamos as pessoas que nos cercam. Ele quer mudar primeiro os nossos valores. Então, se você tiver um valor grande dentro de você, não tem como você não ter um valor grande fora de você. Exato. Não tem como Deus lhe enriquecer por dentro e você ser pobre por fora. Não tem como. Exato. É incoerente. Às vezes a gente ora uma oração mentirosa e humilde, dizendo, Deus, não, porque eu não quero nada. Deus, se o Senhor me fizer muito por dentro, eu vou ter muito por fora. Não tem como. É inerente, são coisas que não tem como separar. Não é como água e óleo que anda separado. É como você querer pegar 2 águas e jogar no mesmo lugar e dizer que você vai separar ela. Não, é como você pegar um purê de batata, machucar as batatas e depois querer dividir as batatas. Uhum. É a mesma coisa de você enricar por dentro e não querer enricar por fora, querido. Exato. É claro que o padrão de vida que você vai sustentar do lado de fora, porque a sua conta bancária não precisa ser vista pelo seu andar ou pela casa que você mora. Se você quer ter uma vida humilde, simples, você Escolha pode ter sua. com 3 milhões na conta, ou você pode ter com R$1 na conta, cara. Exatamente. Tem gente que não tem nada na conta e mostra como se tivesse uma vida milionária. E Exato. tem milionários que andam... Rapaz, eu tenho milionários que andam. O cara no outro dia conversando... É muito engraçado aquilo, cara. Eu tava conversando com um milionário, né? Cara, o cara anda numa moto que custa R$2.000 pra cima e pra baixo. Meu Deus. Com as roupinhas que custam uns R$10, a roupa toda. E num dia a gente conversando, uma conversa simples, ele, poxa, cara, aquele prédio ali tava vendendo 800 mil, o cara atravessou na minha frente, cara. Ele ia comprar um prédio. Cara, se você vê o cara, você nunca vai dizer que o cara vai comprar um prédio de 800 mil à vista, cara. Ah, cara, que isso. Você nunca vai dizer, o cara senta comigo pra comer pastel aqui comigo aqui, cara. Tomar caldo de cana, comer uma batatinha frita. O cara anda aqui no nosso meio, o cara sobe e desce. Mas se ele não quisesse hoje estar morando aqui no mesmo lugar onde eu moro, se ele não quisesse hoje estar vivendo e respirando o mesmo ar que a gente aqui respira, mas ele preferiu ter uma vida simples. E ele não precisa de segurança para sair nos lugares. Ele não precisa de nada. Ele resolveu em si ter uma vida simples. E detalhe, esse cara não é cristão. Uhum. Só um detalhe. Agora é um cara obediente a princípios. Porque lembra que eu falei, ó, ser cristão e seguir a Cristo e aceitar o sacrifício de Cristo é para nossa salvação. Para ter riquezas aqui nessa terra é aceitar os princípios.
é fazer aquilo que Deus já entregou como princípio. Deus nos entregou princípios para que possamos crescer aqui nessa terra. Exato. Fugindo desses princípios, não temos como crescer. Exato. Até porque ele respeita tanto os próprios princípios dele, que ele não poderia dizer que para o ímpio o princípio não funciona, mas para o justo o princípio funciona. Como ele disse, a chuva vem para para todos. todos. E o sol também nasce para todos. Então, não pense que nós temos um Jesus que fez segregação. Isso. Nós temos um Jesus que sim, para a salvação ele nos entregou um presente, mas disse, olha, eu não posso me meter na sua escolha se você vai querer ser salvo ou não. Exato. Eu não posso forçar esse presente a você. Gálatas 6 diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo aquilo que o homem, não é o homem que crê em Jesus e o homem que não crê em Jesus. Qualquer tudo que ele, todo homem, todo homem. Cara, o bom de falar de Jesus é que não, pelo menos para quem vive Jesus, não falta assunto. Não falta. Porque nas nossas... tudo aqui tem sido teste, a gente tá vendo o que é que a gente tá fazendo de errado. A gente já passeou na Bíblia hoje aqui. É claro que eu acredito que a gente acertou em quê? Eu acredito que o assunto tem sido direcional. A gente tá falando do mesmo assunto. Viver propósito independentemente das circunstâncias. Foi o que Jesus fez quando desceu aqui na Terra. Nós teremos sim um roteiro a seguir, porque, queridos, falar de Jesus é algo impressionante. É difícil. É difícil porque você tem que ter um foco muito grande para falar só de uma coisa. Porque se você for ler o livro de Marcos, ao mesmo tempo que Jesus estava curando um, estava curando o outro, estava indo curar um no caminho, um tocava nele, saiu cura de mim. Eu tô indo na casa de diário, mas me tocou, alguém me tocou. Mestre, todo mundo te aperta e você para nessa multidão toda para dizer que alguém te tocou. Alguém me tocou, porque mesmo você achando que tem uma multidão, essa multidão não tá tirando o poder de mim. Teve um que veio intencional e tirou o poder de mim. Eu quero saber quem foi. Quem foi essa pessoa? Entendeu? Então, tipo assim, às vezes você tá no meio da multidão e você não tá conseguindo arrancar virtude de Jesus. Exato. Por quê? Porque você não tá com a visão correta. Aquela mulher, simplesmente, ela poderia achar que já consegui minha bênção, não tenho nada. Vou falar aqui que eu tava nessa situação que eu tô e que eu posso ser apedrejada e eu toquei num rabino e eu cometi várias atrocidades. Eu já recebi a minha bênção. Já estou livre. Mas, ao ter coragem de declarar quem foi que fez aquilo com ela e o que foi que fez, ou seja, ao se arriscar para dar a glória a Deus, ela ouviu agora, não foi que você foi curada. A tua fé te salvou. Ela poderia ser curada e não poderia não ser salva. Exato. Ela poderia pegar aquela cura ali agora e viver a vida dela do jeito que ela quisesse. Exato. Ou seja, você que está nos escutando nesse podcast, você pode pegar todas as nossas lições e enricar. Mas aí, quando você enricar, quando Deus te prosperar, porque quando eu falo aqui enricar, querido, não fica olhando para o dinheiro. Não se limite. Não se limite. Que eu falo de riquezas, mas quando eu falo de riquezas, muitas vezes tem gente que tem muito dinheiro e quer ter um filho e não tem. Então ele é pobre. Exato. Muitas vezes tem uma pessoa que tem muito dinheiro, mas ele queria ter um dom, um talento de tocar um violão e ele não conseguiu aprender e ele tem essa pobreza nele. Quando eu falo riqueza, é você ter um objetivo na sua vida, alcançar e conseguir alcançar esse objetivo. Isso é prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidades, né? Então aquela mulher, ela poderia ouvir Jesus, arrancar aquilo ali de Jesus e dizer, já recebi o que é meu. Você pode ouvir esse podcast, arrancar as lições que aqui estão sendo dadas, aplicar e ter uma vida próspera. Mas isso não te salva. Exato. O que te salva é quando Jesus perguntar quem me tocou e você aí agora começar a entregar o teu testemunho. E até abrir mão da sua cura, que agora você poderia até ser apedrejado. Morrer. Perceba, ela arriscou a vida por uma cura, por uma bênção, por algo específico. Recebeu, mas agora encontrou algo muito maior do que aquilo que ela buscava. E agora ela não hesitou em...
eu posso perder minha vida aqui agora, mas eu conheci Jesus. Então ela fez o quê? Foi eu, mestre, que te toquei. Foi eu. E Jesus disse, a tua fé agora te salvou. Qual é mais importante? Ter as riquezas aqui nessa terra ou ser salvo? Ser salvo, querido, porque nós somos como uma fumaça que aparece e logo vai desaparecer. Os anos do homem, por mais que seja muito, hoje tá cheio. Eu vejo pessoas aí, quando muito extraordinário, chegar a 100 e poucos anos. Sim, mas vai acabar. Vai acabar. A nossa história tem quantos anos? Entenda dentro dessa história que você é uma fumaça. Porque você pode achar que você é muita coisa hoje porque você tem 100 anos. Beleza, a gente tem quantos anos de história? De civilização, de histórias que podem ser contadas? Só já vai mais de 7 mil anos. Milhares. Então, quem é os seus 100 anos dentro de 7 mil anos? Quem são os 900 e tantos anos daquele que viveu mais na Bíblia lá? Matusalém. Quem são os anos dele diante de toda a história? Exato. E isso eu tô falando de história. Quem são os seus 100 anos diante da eternidade? Porque o nosso Deus de eternidade em eternidade, existe uma eternidade, depois que acaba, começa outra eternidade. Ele tá caminhando. Ele caminha de eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade, ele é. Então eu tô te trazendo um Deus que é muito poderoso, que as palavras não podem comportar esse Deus, que tudo aquilo que eu possa te explicar, Paulo conseguiu ver o céu e ele disse, eu não tenho como te explicar o que é isso. Exato. Eu conheço um homem que foi levado, e assim, mas do resto não posso contar mais. É inefável, não posso Inefável. contar. E Jesus falou para Marta e para Maria, as irmãs de Lázaro, quando Lázaro tinha falecido, olha, aquele que crê em mim verá a glória de Deus. Céus e terra passarão, mas quem crê em mim, esse permanece para sempre, eternamente. Amém. Estamos chegando ao nosso fim, mas agora, tanto eu como o Rafa vamos dar considerações finais. Eu vou ler mais uma vez esse capítulo e tanto eu como o Rafa, nós iremos tentar sintetizar o porquê falamos tantas coisas e porque tudo isso está em cima dessa palavra. Filipenses 2, capítulo, a partir do verso 5. Tendo em vós mesmos o sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, primeira, vamos ir lendo e sintetizando. Primeira coisa, o que tem que mudar em você, aquilo, como você sente as coisas. Como é que você vê? Como é que você se guia? O que é que está à frente? O que tem que estar à frente é a visão que Jesus teve, o mesmo sentimento que ele teve. E aqui diz qual foi o sentimento. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Por mais que Deus vá crescendo você, evoluindo você, fazendo você prosperar, ter uma vida próspera, não acho que por isso ele te diferenciou, fez uma segregação entre você, entre pessoas e pessoas. Lembre que você é ser humano. Exato. Não acha, porque agora eu tenho uma salvação. Eu vejo muita gente, por ter esse sentimento de salvação em si, desprezar outras pessoas. Exato. O teu sentimento de salvação não pode se alegrar em ver outro que não está salvo. Tem que se entristecer por ver outro que não está salvo. Exato. Você tem que ser muito triste, por isso você tem que orar muito, jejuar muito, e buscar de Deus estratégias que você consiga salvar o seu próximo. Então, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes em si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Temos que nos esvaziar e querer servir o nosso irmão, salvar o nosso irmão, trazer algo que faça o nosso irmão crescer. Se o nosso irmão está passando por muito perrengue aqui na terra, nós temos que ver algo que possamos entregar uma palavra a ele, que ele consiga mudar a mentalidade, que ele consiga alcançar o objetivo. Se esvaziou, assumindo forma de servo, tomando sobre si, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, não quero te pregar uma palavra triunfalista aqui. Talvez você tenha que morrer por essa palavra. Um dia Jesus disse para Pedro, Pedro, se você viver pela espada, você vai morrer pela espada. Eu quero te dizer, se você quiser viver o evangelho, talvez você tenha que morrer pelo evangelho. Entregar a sua vida mesmo, as suas vontades,
para que você consiga, de fato, alcançar em Deus aquilo que Ele quer para sua vida. Não tem como viver aquilo que a gente quer e viver aquilo que Deus quer. A gente tem que fazer uma escolha. E desbloqueia mais uma vez para mim, Rafa, por favor, só para finalizar. Morte de cruz, cadê? Cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, viva uma vida de uma forma que, se você precisar morrer por essa palavra, você morra. Mas entenda que a tua morte não vai ser em vão. A sua morte vai produzir algo. E o que a tua morte muitas vezes vai produzir é para glorificar o nome do Senhor. E Deus vai te dar um nome forte. Não vai ser o nome que está acima de todo e qualquer nome, porque esse nome já foi dado a Jesus. Mas Jesus, ele disse: não compete a mim dizer quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. Paulo já fez muito, Pedro já fez muito, muitos homens e mulheres, heróis da fé, durante toda a história. Estávamos falando daquela questão, Rafa puxou no início, quase que eu falo dele, John Wesley. Ele achava que era pelas obras que ele se justificava diante de Deus, e ele teve que descobrir que não era assim, e aí foi aí que deu início ao ministério dele. Então, entenda que não é pelas tuas obras, mas que sim, se você é salvo, você pratica obras da fé. E essas obras da fé, ela vai fazer através da sua vida que o nome do Senhor seja glorificado. E com isso, Deus derrama a glória dele sobre você. Ele lhe dá um galardão, que ele diz, né? O nosso galardão vai estar nos esperando lá no céu. Então, se você consegue ter fé o suficiente para abdicar das coisas que tem aqui nessa terra, para receber algo que Deus tem preparado para você no céu, você vai conseguir viver a plenitude de Deus. Mas se as coisas dessa terra te sugam, te trazem para ela, você vai ser aquela terra que a semente foi plantada em meus espinhos, cresceu, mas os prazeres dessa terra sufocou e não conseguiu dar fruto. Você cresceu só para você. Toda a bênção que Deus derramou, você reteve. Você ficou ali só em você, na sua família, na sua casa, não foi para fora. Então, quando a bênção consegue ir para fora, é aí que nós conseguimos dar fruto e conseguimos ser uma boa terra, que o mínimo que vamos produzir é um fruto de 30. É 30, 60 e a 100 por um. Mínimo de 100 por um. Então, entenda que Deus plantou tudo isso em você para você frutificar, e para você dar esse fruto, para você... O teu propósito é para servir o próximo. É isso aí, é o que eu sintetizaria. Nós temos que servir uns aos outros. Nós temos que aprender a servir uns aos outros em amor, porque foi assim que Jesus serviu. Então vamos lá, Rafa, finaliza. Amém. Se a gente parar para observar, o que essa palavra traz logo de começo é: tenha em vocês o mesmo posicionamento que teve em Cristo Jesus. O sentimento vai além de sentir, vai além de você sentir emocionalmente algo. Essa palavra está trazendo, tende em vós o sentimento aqui equivale a um posicionamento, a um propósito. Tenha em vocês o mesmo propósito em Cristo Jesus, que permitiu que tudo isso que David leu acontecesse. Querido, entenda uma coisa. O Senhor Jesus, ele é rei sobre tudo e sobre todas as coisas. Desde antes de tudo. E para sempre ele continuará sendo Deus. A questão é que por 33 anos ele abriu mão de tudo que ele tinha. E se tornou no mesmo nível de Rafael. Ele sentiu as dores que Rafael sente. Ele sentiu as alegrias que Rafael sente. Ele teve que passar pelas mesmas tentações que Rafael sente. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que ele é o perfeito sumo sacerdote, porque passou por tudo e em tudo foi vencedor. Ele não pecou em nada, mas passou por tudo. Esse Deus... E não pecou e pegou o meu e o teu pecado. Exato. Aquele que era santo se tornou pecado, para que nós fôssemos santificados. Mas isso é ponto para a gente falar sobre outro momento. Mas sintetizando para vocês aqui, tem uma coisa: o Senhor Jesus, durante 33 anos... sem toda a sua glória, sem nenhum dos seus poderes, apenas agindo por fé, pela mesma fé que está acessível a mim e a você, ele dividiu a humanidade entre antes e depois dele. Não é somente porque ele era filho de Deus, mas porque ele, naquele momento, pegou todos os talentos que estavam na mão dele,
o tempo, os apóstolos, os recursos, até a autoridade que ele tinha em Israel, a fé que ele tinha no Deus Pai que estava ali auxiliando, olhando por ele. Todos esses recursos ele usou para multiplicar de uma maneira sobrenatural. Qual é o resultado disso hoje? Quantas milhões de almas foram salvas e se tornaram filhos do Deus Pai por conta do que Jesus fez nessa terra? Foi só necessário 33 anos, 3 anos de ministério, para que ele dividisse a humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. O Senhor Jesus multiplicou de uma maneira inigualável todos os talentos que o Deus Pai tinha dado a ele, enquanto ele abdicou de tudo. Entenda uma coisa, Deus quer basicamente entender o quanto que ele pode confiar em você e em mim para entregar os talentos. Na parábola dos talentos, o Senhor, ele entrega talentos. A um ele dá 1, a outro ele dá 3, a outro ele dá 5, algo do tipo. Mas há uma proporção. Por que você acha que esse Senhor deu um número diferente de talentos para cada pessoa? Ele explica na própria parábola, segundo a sua capacidade. Não é à toa que o que recebeu mais talentos foi o que conseguiu multiplicar mais. Não é à toa que o que recebeu menos enterrou. Entenda, se Deus quer fazer algo na sua vida, tem um propósito em você, tenha em você esse propósito de uma maneira tão forte, tão poderosa, que independe das circunstâncias, independe das limitações, independe da Mega Sena. É algo muito maior, é algo muito, muito, muito maior. No momento que a gente entender a seriedade dos talentos que o Senhor confia em nossas mãos, Ele manda mais talentos. Ele nos ajuda a multiplicar os talentos que já estão em nós. E foi isso que o Senhor Jesus fez, quando teve nele mesmo esse sentimento, que o fez abrir mão de toda a sua glória para se tornar servo de todos os homens, salvando a humanidade inteira e recebendo o nome que está acima de todo nome. Então, começa com esse posicionamento, do servo bom e fiel que multiplica aquilo que recebe, para que em um curto período de tempo a gente possa crescer em graça, em sabedoria, e o Senhor possa confiar ainda mais coisas a nós. E para terminar, uma passagem que eu gosto muito, está lá em Salmo capítulo 27, salvo engano, em que diz: o Senhor confia os segredos da sua aliança àqueles que o temem. Deus tem segredos. Ele não confia a todas as pessoas, mas ele confia naqueles que o temem. Então, quais os segredos que Deus pode confiar em você? Quais são esses talentos? E que o Senhor abençoe sua vida e você tenha cada vez mais vontade de buscar essa confiança, essa intimidade com o Senhor para Ele entregar mais talentos e que você cresça, e cresça de forma humilde e cresça para a glória dEle. Amém. Resta para nós, nesse dia extraordinário, que eu fiquei impactado aqui com tudo que aconteceu. Também. Tô impactado de verdade, cara. Olha, deixa eu fazer uma queixa. Você tem um monitor ali, lhe dando um retorno, e eu, se eu for olhar para esse monitor, fica aqui com essa cara de paspalho. Temos que botar um monitor ali. É verdade. DR aqui, ao vivo. DR ao vivo aqui, Ao ele vivo. não gostou. Não gostei, esse monitor poderia estar do lado de lá, eu me verdade. posicionaria muito melhor. Gente, ele vai estar mais bonito que eu na câmera. Porque ele é mais bonito, assim, Deus entregou um talento a ele, ele é mais bonito que eu. Que isso. Pronto, mas ele conseguiu se posicionar melhor que eu hoje, porque ele estava ali o tempo todo se espelhando. É que o monitor tá aqui, entendeu? Eu tô vendo aqui. E quando estivermos à Vera, teremos 2 monitores aqui, porque Deus vai abençoar. Porque não depende do dinheiro. Exatamente. Porque não depende da Mega Sena. Porque depende de algo aqui que a gente está discutindo para fazer melhorias. É uma melhoria que eu consegui observar ao vivo e já tô aqui dizendo para vocês ao vivo. Talvez vai ser cortado isso aí. Mas assim, fora descontração, fora tudo, vocês conseguiram observar como é simples falar de Deus? É simples para aqueles que têm vivido Deus. Graças a Deus nós temos vivido esse Deus. Então que ele também seja simples assim para você. Que esse Deus seja simples assim também para você. É para isso que eu vou orar nessa tarde. Porque tudo o que eu quero te dizer nessa tarde é, olha, Jesus, ele desceu aqui nessa terra e ele não quis andar com as autoridades dessa terra. Pelo contrário, um dia ele disse: Pai, eu me alegro, porque você tem escondido isso dos sábios e dos entendidos e tem entregado a esses pequeninos.
Hoje, muitas vezes, o que vemos é pessoas, muitas vezes, que têm posses, querem andar com quem tem posses. O maior rei de todos, ele veio aqui nessa terra. E ele teve, muitas vezes, que se associar a pecadores, publicanos, cobradores de impostos, pescadores. Tiveram pessoas também de notoriedade no seu ministério, tiveram, mas não foi a grande parcela. Foi a exceção. Foi a exceção. A regra foi ele se juntar àqueles que tinham mais necessidade. Ele mesmo disse, não precisa de médicos que estão sãos, mas sim aqueles que estão feridos. Então, esse podcast quer se aproximar de você que está ferido. Quer se aproximar de você que muitas vezes acha que você não tem mais jeito. Você que acha que para a tua vida não tem jeito. Eu quero te dizer, Jesus deu jeito para o teu problema. Naquela cruz ele deu jeito para o teu problema. E enquanto tiver vida em você, há esperança. Amém. Então, se você crê em tudo aquilo que foi dito aqui, se você começar a praticar, porque as coisas não estão no crer, está no praticar. Você prova que você crê quando você pratica. Então, quando você começar a praticar isso, você vai ver os frutos dessas palavras sendo cada vez mais sendo brotados em você. Então, eu quero orar para que Deus possa fazer com que esses frutos possam brotar em cada um de vocês. Paizinho querido, essa bênção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, nós não queremos só para nós. Amém, Pai. Essa bênção estava sobre ti e o Senhor não quis só para ti. O Senhor veio nessa terra para distribuir ela como presente, em graça. Sabemos o alto preço que o Senhor pagou naquela cruz para que venhamos ter esse presente. Mas o Senhor não olhou para o alto preço que tinha que ser pago. O Senhor olhou de uma forma de amor. O Senhor quis nos perdoar. O Senhor quis as nossas vidas para ti. O Senhor quis ser o nosso amigo, como o Senhor fala na tua palavra. O Senhor quis nos transformar em filhos. Amém, Deus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Amém, Senhor. Pai. Que esse sentimento que haja em nós seja um sentimento de nós também nos humilharmos e descermos aos mais baixos lugares que for, aos lugares mais escusos, meu Senhor, aos lugares que ninguém quer frequentar, meu Senhor. Mas não para nos associar a Ele, para chegar lá e arrancar pessoas de lá, meu Deus, e trazer para o Teu reino, para o reino do Teu amor. Amém, Pai. Ah, meu Deus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, meu Pai. O sentimento de amor, meu Pai. E que venhamos amar as vidas que estão perdidas nas drogas, as vidas que estão perdidas em prostituição, as vidas que estão perdidas, meu Senhor, em atos falhos, e que venhamos transportar essas pessoas para o reino do Filho do Teu amor, meu Pai. E que a Tua obra seja completa. Promove um avivamento através das nossas vidas, Senhor. Que venhamos ser como sal, causar sede nas pessoas que nos ouvem. Amém, Deus. Para que a Tua palavra, meu Senhor, seja a única água que pode saciar essas pessoas. Amém. Jesus, muito obrigado. Te agradecemos por toda a perfeição aqui acontecida nesse programa, meu Pai. Porque tudo que aconteceu aqui, se aconteceu de forma perfeita, é porque o Teu Espírito Santo foi nos guiando, nos poldando, nos dando o momento certo para cada palavra. E que essa palavra possa chegar a muitas vidas e possa edificar a muitas vidas. É o que te oramos, meu Senhor. E temos certeza que isso acontecerá para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Mais um episódio. Isso aqui é só teste. A gente não consegue fazer teste, né, Rafa? Cara, a gente não consegue fazer teste, cara. A gente entrega muito, cara. Isso aqui foi um teste, querido, mas Teste abençoado. eu fui muito edificado nesse teste, cara. Também. Eu consegui crer ainda mais nesse projeto e que Deus está nesse projeto. E eu espero que você tenha em você também o mesmo sentimento que houve em Cristo e que houve em nós aqui, nesse momento. Que você consiga sentir em você as verdades em cada palavra que foi dita aqui. Porque de nada adianta eu fazer tudo isso aqui se eu não conseguir causar em você um sentimento de verdade, se eu não conseguir fazer você acreditar nesse projeto. E se você acredita nesse projeto, comece investindo nele. Como? Como, Rafa? Compartilhe, leve essa palavra, essa mensagem para as pessoas que estão ao seu redor.
Isso é muito importante. Na hora de mandar um meme, você sabe mandar. Agora, Senta na sua sala em família, né? Senta na sua sala em família, liga o seu YouTube. Exato. Assiste isso. Assiste. A gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, tá no Instagram. Então, por favor, chega lá. TikTok também, TikTok né? também. Vamos entrar no Deezer, Kawaii. Olha aí. Vamos estar em todos os lugares. Vamos ocupar todos os lugares, porque nada é do diabo. Exatamente. Tudo é de Deus. De Deus é a terra, a sua plenitude e tudo que nela há. Vamos lá então para a glória de Deus. Vamos ocupar todos os espaços com a palavra de Deus. Perfeito. E queremos também te incentivar, você que tem projetos como esse. Se não consegue começar com estruturas como essa, começa com o teu celular na tua casa. Porque se é projeto de Deus, Deus não tá nem aí. A gente muitas vezes que liga para a estrutura porque nós queremos dar o nosso melhor. Então, Sim. o meu melhor que eu tenho hoje é isso. Se o teu melhor que você tem hoje é um celular, um Androidzinho que você vai botar aí no teu pedestal ou até vai arrumar um jeito dele ficar em pé aí, você tem uma mensagem. Não deixa de enviar essa mensagem por causa das coisas. Não Exato. deixe que as coisas determinem os teus limites. O que determina os nossos limites é a palavra de Deus. Não adianta ter todo esse aparato se nós não tivéssemos uma palavra, nós iríamos aqui ficar falando besteira para vocês. Exatamente. E iríamos ficar aqui no populacho enchendo. Crente faz isso? Fala essa palavra? Chouriço. Mas nós não viemos aqui para isso não. David, Rafael, 2 baianos, nascido, criado na cidade de Salvador. Nós somos baianos e temos muito orgulho disso. Uma cidade não difere de outra. Não importa a cidade que você nasceu. Ninguém é melhor que outro porque nasceu em A, ou B ou C. Ninguém é melhor que a gente porque nasceu em Israel. Jesus nos fez igual. Então, somos 2 baianos aqui arretados, mas que levando a palavra de Deus de uma forma arretada. É só isso que temos para dar. Nós não podemos aqui querer botar um vocabulário que muitas vezes não é nosso, é de outro estado, de pessoas que nasceram em outro lugar. Nós queremos botar aqui o vocabulário baiano, arretado, entendeu? Nós queremos aqui falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, você tem que ver qual é o foco, o que é a palavra de Deus. O resto é a nossa roupagem, Exato. a palavra que não pode mudar. Amém, queridos? Então compartilha muito mesmo. Ajuda esse projeto a crescer, já tem crescido muito. Já somos ali quase 140 no Instagram, já somos quase 100 no TikTok, nós já somos quase 30 ali no YouTube. E quem lembrará do dia das pequenas coisas? Quem lembrará? Eu lembrarei. Eu lembrarei porque eu estou dando valor a cada começo, a cada etapa desse processo. Exato. Amém? Então sejam abençoados com essa palavra e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém.